Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos reunimos para meditar a terça-feira da sexta semana do tempo comum e seguimos com o Evangelho que ontem escutávamos, damos continuidade. Nos diz São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, vemos como amanhã vai nos dizer o Evangelho, Jesus de volta a Betsaida, justamente naquela região da primeira multiplicação dos pães, onde ele alimentou essas 5.000 pessoas e recolheram 12 cestos. Aqui se encontra novamente Jesus. Vimos ontem a questão justamente de Jesus retornar para outra margem do rio, por causa da pergunta e tentação dos fariseus, e é por isso que Jesus entra justamente nesta questão dos fariseus e dos seguidores de Herodes, que também seriam os saduceus. Atravessam, levaram somente um pão, e Jesus começa a falar e eles começam a não entender o que Jesus está dizendo. Por quê? Jesus está poderíamos dizer, em uma dimensão, em uma profundidade que eles não estão. Eles não conseguiram ainda adentrar em tudo aquilo que o Senhor lhes falara. Devemos de ter presente que eles estão imersos no pensamento cotidiano, do dia a dia, e que não conseguem entrar nas palavras de Jesus, na dimensão daquilo que acabaram de viver do outro lado do mar da Galileia. Estão simplesmente pensando nas coisas do dia a dia e não entraram em sintonia, poderíamos assim dizer, com o Senhor, como muitas vezes nós. Jesus nos adverte, nos orienta, fala conosco, mas nós estamos na mesma sintonia que Ele? Temos refletido o que Ele nos pede, o que Ele nos ensina? Temos nos colocado numa verdadeira escuta do Senhor? Muitas vezes não. Muitas vezes, como os discípulos, também nós seguimos pensando nas coisas do dia a dia e ficamos na dinâmica da vida meramente material.
Este evangelho nos mostra que devemos de trocar a sintonia. E ainda mais, aqui nos mostra como são os discípulos elegidos, frágeis, como eles são homens como nós, com debilidades, mas que, pelo Espírito Santo que vão receber em Pentecostes, serão transformados e conseguirão entrar naquilo que Jesus quer lhes dizer. Jesus fala, então, prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, é porque não trouxemos pão. O que o Senhor quer dizer e que eles não estão entendendo? Voltemos na discussão de ontem, os fariseus que querem um sinal dos céus. Os fariseus que não conseguiram também entrar na dinâmica de Jesus, na dinâmica da vida espiritual. Porque vivem uma religião de exterioridade, e aqui está um grande risco para nós. Nós, muitas vezes, podemos conceber uma coisa da fé e viver outra completamente diferente. Cuidado! É isso que o Senhor está dizendo. Não deixeis que este fermento cresça em vós, que este tipo de fé seja a vossa fé. Cuidado, estarem atentos. Fora isso, de ser uma religião de exterioridade, é uma religião do quê? De hipocrisia. Mas o quê? Por que hipocrisia? Porque é uma esquizofrenia espiritual. Nós devemos, como apenas disse, concebemos uma coisa e sabemos uma coisa da fé, mas vivemos outra completamente diferente. Completamente oposta. A santidade, aquilo que Deus nos pede e nos ensina. Somos nós assim? Temos vivido desta maneira? Pedindo cada vez mais sinais ao Senhor, os sinais claros que nós queremos? Não, se eu não ganhar alguma coisa de fulano ou de cicrano, eu não vou acreditar. O Senhor tem que me dar esse sinal, porque senão não vou mudar minha vida. Não, espera aí, eu sei que isso é certo, como infelizmente algumas pessoas pregam tanto uma vida familiar, que deve de ter a família, mas vivem uma vida de adultério. Não se pode viver a fé assim. Se deve de viver como o Senhor pede, na retidão, na justiça, na santidade. E qual é o fermento de Herodes? Herodes e os saduceus são presos das coisas do mundo e das coisas políticas. Somente a política deste mundo. E assim é levado pelo orgulho, a soberba, os prazeres, as coisas meramente materiais. Jesus está orientando essas duas coisas, não só os discípulos, também nós que somos seus discípulos. Cuidado! Não estejais com más disposições como os fariseus que não acreditam nos meus sinais e me tentam. E nem na dupla vida de Herodes, que tampouco entende os sinais de Jesus. E que vive uma vida voltada às coisas mundanas e políticas. E que Jesus é somente um milagreiro, um mágico. Não é isso. Nós temos vivido como Herodes. O fermento de Herodes está muito preso a nós. Sim, nós somos homens políticos, como diz a filosofia. Vivemos numa situação política. Mas isso não deve dominar a nossa vida em tudo. Devemos de conceber, recordar sempre que fomos feitos para uma vida eterna e somos transitórios nesta terra. Então não podemos colocar todo o nosso enfoque somente na política, como infelizmente algumas décadas atrás e até hoje muitos colocam dentro da religião. E tampouco as coisas mundanas, querendo que a igreja se torne mundana ao invés de santificar o mundo. Não é por aí. Isso é o fermento de Herodes. O outro é o fermento dos fariseus. A vida dupla. A esquizofrenia espiritual. Então Jesus nos faz este alerta. E nós conseguimos compreender Jesus ou estamos pensando também no pão material? Ou estamos numa confusão como os discípulos que ainda pensamos em questão no sentido material e esquecemos da visão sobrenatural das coisas, da vida eterna, da salvação que o Senhor nos oferece?
da sua missão e do seu poder em nossas vidas? Somos nós assim, meu irmão, minha irmã? Nós devemos de conceber que os esforços de Jesus para elevar o espírito dos discípulos ao conhecimento e à meditação da salvação e de Deus, pelos hábitos e inclinações da fraca natureza, ainda tendiam eles a tudo interpretar ao pé da letra e materialmente, e nós não podemos ser assim. Jesus, muitas vezes, quer renovar as lições e os prodígios para que eles concebam a vida sobrenatural. E nós temos concebido a vida sobrenatural, porque, ao final, as Sagradas Escrituras e tudo o que Jesus nos faz é em relação à vida sobrenatural. E nos aponta para ela, e dela tiramos o modo de agir nessa vida humana. Estamos com o olhar no sobrenatural? Passemos ao Salmo 29, o refrão nos diz: que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. É assim que devemos servir ao Senhor, adorando, tributando a glória e o poder da sua realização nas nossas vidas, da sua majestade, do seu ornamento, da sua santidade em cada um de nós. Passemos ao livro do Gênesis, a primeira leitura. Hoje avançamos muito, vários capítulos. Vemos a descendência, pulamos a descendência de Adão, desde Sete até Noé, onde se multiplica a humanidade e tem multiplicado também os anos de vida de todos aqueles que vivem sobre a terra. Porém, também com isso, se cria uma multiplicação do mal. Por quê? Assim como em nossos tempos, acontece que quando o homem volta as costas para Deus e vive no pecado e pratica maldade, o mal se propaga e cresce sobre a terra. A diferença é que para nós já veio o Salvador e nós devemos de mudar a vida. Para eles, Deus fez todo o esforço e, infelizmente, teve que purificar a terra. Sigamos as Escrituras. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado e disse: Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Devemos de compreender estes primeiros versículos, essas palavras tão severas do texto, que mostram como chegou a corrupção da humanidade, que talvez nos nossos tempos esteja muito pior do que aquilo que se relata antes do dilúvio. E vemos o ensinamento que Deus tem soberania e pode fazer desaparecer a raça humana da face da terra, porque Ele o criou. Ele é o soberano. O projeto divino de criar o homem parece ter fracassado. Por isso Deus decide, em termos humanos, de destruir sua obra. Porém, não vai acontecer isso. A humanidade se salvará por fidelidade de um homem, de Noé. E a terra vai ser repovoada depois do dilúvio por causa deste homem fiel. Então aqui se mostram duas coisas importantes de Deus na relação Deus e homem. O primeiro, que Deus ama tudo o que criou, e suas intervenções, ainda que sejam em forma de castigo, se orientam à salvação do homem, e devemos de ter isso claro para nós. Até mesmo quando as coisas nos parecem um castigo, são orientadas para a nossa salvação. E em segundo, que o homem justo, ou seja, o que busca a santidade, o santo, ou um pequeno resto da humanidade, de pessoas fiéis, é a causa de salvação para toda a humanidade, como tivemos em todos os séculos os santos e santas que viveram assim esta fidelidade, e poderíamos dizer que graças também a estas santidades
Hoje, aqui estamos presentes ainda na terra. Vemos em Noé também, segundo os padres da Igreja, uma prefiguração de Jesus Cristo pela obediência e a chegada da misericórdia de Deus até os homens. Continuemos o texto, porque fazemos um salto agora ao capítulo 7. O Senhor disse a Noé: Noé já construiu a arca. Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. E passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Devemos de compreender aqui o que o Senhor quer mostrar com tudo isso. Que Deus castigador e malvado é este? Não é bem assim. Noé anunciou a todos que se não convertessem e se continuassem rechaçando a promessa de Deus e a mudança de vida, abandonando o pecado, a maldade e voltando-se a uma vida de santidade, o mundo seria destruído. E começou a construção da arca, e tantos lhe ajudaram com a construção, que seguia o desenho e os desígnios de Deus, esta mesma arca. Mas o que acontece? Diante do anúncio que Noé fez, nenhum dos homens quis se converter. Não abriram seu coração a Deus. Preferiram continuar sua vida, como diz o Senhor no Evangelho. No tempo de Noé, muitos casavam-se, davam-se em casamento, praticavam as obras maldosas, e chegou o dilúvio. E chegou o tempo que não dava para fazer mais nada. O Senhor também nos alerta para isso. Também nossa vida é assim. Devemos de orientar a nossa vida a Deus, abandonar a maldade, abandonar o pecado, o erro e tudo aquilo que o mundo nos propõe e que é diferente daquilo que Deus nos ensina. Por quê? Porque também chegará um momento em que não teremos mais o que fazer, como o momento do dilúvio. E nós temos abandonado a vida que levamos sem Deus para viver uma vida nele e com ele. Ou nós temos pensado como os homens desta terra: ai não, eu vou aproveitar a minha vida e vou assim fazer com que me salve mesmo com tudo que eu vivo. Não é assim. Devemos de escutar os chamados de Deus e corresponder à sua voz. Os 7 dias que se atrasa para começar o dilúvio, Santo Ambrósio vai dizer que o Senhor deu um tempo para a penitência, porque preferia perdoar que castigar o homem. Mas, bem sabemos, o homem não quis se penitenciar, não quis mudar de vida, e com isso recebeu o castigo divino. Porque não quis, não porque Deus não quisera dar, mas porque o homem não quis. O homem se fechou em si mesmo. Ficou fechado na sua vida, nos seus prazeres, no seu egoísmo, no seu orgulho, e assim perdeu a oportunidade de salvação que Deus lhes oferecera. Deus, que queria tanto perdoar, não pôde dar o perdão àqueles que não quiseram ser perdoados. E por fim, entram na arca, diante da desobediência de Adão, a origem de todo mal sobre a terra. Noé cumpriu com perfeição as indicações do Senhor, até nos mais pequenos detalhes. E por sua obediência, Noé será exaltado como uma pessoa de fé que põe por obra sua fé em Deus. Assim como recorda a carta aos Hebreus, pela fé de Noé, prevenido por Deus acerca daquilo que ainda não se via, construiu com religioso temor uma arca para a salvação de sua família. E por esta fé condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Assim fez Noé.
Noé não via, ainda ia chegar aquilo que era o dilúvio. Noé não sabia totalmente o dilúvio, sabia que Deus ia fazer chover 40 dias, 40 noites, mas não tinha noção. E Noé, olhando para as coisas que ainda não enxergava, se salvou, porque cumpriu tudo o que Deus lhe ordenara. E nós, assim o temos feito? Temos nos esforçado como Noé, a sermos fiéis ao Senhor Deus, a corresponder e a todo o seu ensinamento praticar com grande zelo, para que possamos merecer a salvação eterna, a glória dos céus? Que façamos assim, irmão e irmã, para que um dia possamos participar da glória. Se não fizermos como Noé e não nos apoiarmos na tábua de salvação que, como creio Santo Agostinho vai dizer, que simboliza o lenho da cruz, se não nos apoiarmos nesta tábua de salvação e mudarmos nossa vida, perderemos a oportunidade de salvá-la para a eternidade. E esta tábua de salvação não é somente a cruz do Senhor, mas a igreja com os sacramentos. Que possamos realmente nos transformar em santa obediência nas pessoas que Deus deseja que sejamos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos cada vez mais a obediência, a fidelidade ao Senhor e nos abrirmos cada vez mais à vida sobrenatural da graça, para que, compreendendo os desígnios de amor do Senhor, que tem a ver com a vida eterna, possamos viver cada vez mais uma santidade digna dos céus, para um dia participarmos desta glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe, um excelente dia a todos.